Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Governo sob pressão por causa da demissão do até há alguns dias diretor executivo do SNS, António Gandra de Almeida, e com um secretário de Estado, Hernani Dias, investigado por suspeitas de ter recebido contrapartidas quando era autarca. Partidos também sob pressão. O Chega com um deputado arguido por alegado furto de malas em aeroportos, é o deputado Miguel Arruda. O Bloco de Esquerda com casos de despedimentos de funcionárias que estavam a amamentar em 2022. Vamos perceber como é que José Eduardo Martins, que está já connosco neste espaço, como é que analisa estes diferentes casos que ensombram por estes dias a política nacional. Muito bem-vindo, José Eduardo Martins. Boa tarde, muito obrigado pelo convite e falaremos disto com muito gosto, mas deixe-me começar por contrariar que eu acho que há sombras bem mais negras na política nacional do que estes fé-diversos, mas não são coisas pouco importantes, porque não são coisas pouco importantes, porque em ambos os casos, enfim, aplica-se tanto ao caso do Bloco de Esquerda, com matizes diferentes, como ao caso do Chega, do deputado do Chega, como ao caso dos despedimentos do Bloco de Esquerda, uma expressão que é aquela velha frase portuguesa, bem prega feito mas, não é? Faz o que ele diz, não faças o que ele faz. Isto tem, aliás, há muitos exemplos deste tipo de cinismo, quer na literatura, quer na política, mas basicamente isto é uma espécie de... Isto mina a confiança dos eleitores. Mas espera algum tipo de consequências para estes casos? Quando um partido de esquerda despede como se fosse um supermercado de direita, quando um partido de esquerda é acusado pelos trabalhadores de falsificar contratos a prazo e se diz contra a precariedade, é como ser contra o alojamento local e ter um vereador eleito em Lisboa que era especulador imobiliário. O Bloco de Esquerda, aliás, hoje nota-se bem a diferença. Vamos lá ver. Eu acho que o caso do Chega é muito caricato, já lá vamos e percebo que mereça destaque e eu gosto que tenha destaque e acho importância que tenha. Mas hoje, se nós formos ver, o Bloco de Esquerda sai muito protegido e trata sempre o Bloco de Esquerda com muito mais cuidado que os outros partidos. É assim uma espécie quase de direito lisboeta que se aplica de uma maneira diferente. Mas, na verdade, se ontem as empregadas do Bloco de Esquerda não tivessem a coragem de vir para a rede do Sr. Elon Musk, quando parece que se passam estas coisas todas na maior parte dos casos, se essas senhoras não tivessem tido a coragem de dar a cara e dizer que até os advogados do Bloco se pronunciavam nas redes sociais sobre o que fizeram ou deixaram de fazer, nós teríamos ficado aqui com a impressão de que alguém quis fazer mal ao Bloco. E não. É o Bloco que faz mal a si próprio com o seu permanente, com este permanente ultrapassar de uma linha de cinismo e de incoerência. Eu no outro dia vi a ex-líder do Bloco de Esquerda, que seguramente trabalhará 24 horas por dia como deputada europeia, a criticar na televisão o salário que se ia pagar a uma pessoa que essa sim vai trabalhar 24 horas sobre 24, que é o novo secretário-geral do governo. Sabe, quando a bota nunca bate com a perdigota, os eleitores acabam por se fartar, e é isso que aconteceu ao Bloco de Esquerda, que é um partido ao fim destes anos todos, sem nenhuma implantação nacional, sem nenhum relevo nas autarquias portuguesas, sem nenhum relevo, no fundo, fora de 2 ou 3 centros urbanos, onde, depois, na prática, a cultura woke, o feminismo, para citar as empregadas do Bloco de Esquerda, nunca se verifica
na hora da verdade. Mas que consequências é que espera José Eduardo Martins para este caso do Bloco de Esquerda e também para o do Chega, já agora? Vamos lá ver, são coisas diferentes. O caso do Bloco de Esquerda não tem contornos penais. Que consequências é que eu espero? Nenhuma, que todos nós... Enfim, o que eu gostava que acontecesse era que a comunicação social não passasse a vida, desculpe, não creio que seja o caso do Observador, mas eu hoje leio os jornais portugueses e vejo bem quais são os que têm notícias sobre o Bloco de Esquerda e quais são os que não têm. Valia mais que as pessoas assumissem opções editoriais para nós novamente beneficiarmos todos desta clareza, porque a falta de clareza e de transparência afasta as pessoas. O caso do deputado do Chega, enfim, sendo ao contrário do que o Chega acha, sempre que há um processo de crime, a minha formação de advogado me obriga a concluir sempre pela presunção de inocência, ela fica altamente iludida pela pronúncia do advogado que representa o senhor deputado e que basicamente diz que só foram encontradas umas malas e umas tralhas e umas coisas sem valor nenhum. E eu isto acho que é mesmo... parece uma espécie de confissão, não é? Eu a comentar só posso comentar com o que seja dito. Parece uma espécie de confissão, que de facto andava um senhor que é deputado da República a apanhar malas no tapete do aeroporto. E eu aí só espero que, mantendo-se a presunção da inocência, apesar desta aparente confissão, que o caso seja tratado pela polícia exemplarmente, porque isto é um caso de polícia. Mas depois... Para lá de um caso de polícia, vamos lá ver, nós temos, o Chega tem, vamos lá ver, isto é um caso único no Chega, isto é um caso vício. Não, nós quando for à constituição das listas de deputados ficamos a saber uma série de coisas sobre vários deputados do Chega e a sua relação com a justiça. Não são, vamos lá ver, o deputado Pedro Frazão já foi condenado, o deputado Pedro Alves, que é o líder da Distrital do Aveiro em Chega, já foi condenado por violência doméstica, há um deputado municipal em Braga que já foi condenado por extorsão, o deputado Filipe Melo, nós até hoje, enfim, não sabemos se foi ou não foi constituído arguido porque as notícias sobre isso nunca foram muito claras. Mas basicamente, o candidato no círculo eleitoral de Castelo Branco, José Luís Silva, já tinha uma condenação a 3 anos de prisão com pena suspensa. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que é absurdamente evidente que este partido que se diz contra a corrupção, pela moralidade, por isto, por aquilo e por aquilo outro, é o partido que tem representantes mais inapresentáveis na democracia portuguesa. Isto é uma coisa que eu acho que é assim uma espécie... Eu preferia que isto não tivesse acontecido, porque a confirmar-se, novamente volto às palavras do advogado, do seu deputado, que tem umas coisas, umas tralhas em casa que não eram dele. Isto é uma espécie de vergonha que nos faz corar a todos. Eu acho que a Judite há de ter vergonha, eu tenho vergonha, todos temos vergonha. Se alguém ler uma notícia no estrangeiro que os nossos deputados andam a apanhar malas é uma coisa complicada. Mas está a ver, este furto formigueiro, no fundo é das coisas mais insidiosas da mistura do crime e da política. Das coisas mais insidiosas. Parece os porcos do George Orwell, sabe? A roubar pequeninas coisas para garantir o privilégio. O Chega é o partido que é fariseica e cinicamente contra o aumento dos deputados, mas depois é o partido que não deixa de apanhar todas as perbendas que pode e que tem os motoristas que batem todos os recordes de horas extraordinárias. Basicamente, o Chega é um partido que se quer lambuzar no sistema fazendo conta do contrário. E é por isso que este caso, apesar de ser ridículo e risível, é tão exemplificativo do que aqui está por debaixo deste populismo. Nós hoje já vimos todos um vídeo deste deputado a dizer que vão ter de bater todos com as costas na cadeia que se estava a construir nos Açores. Pois olha, ao seu deputado e ao Chega o que eu desejo é que a justiça funcione e que as pessoas de uma vez por todas, nestes casos, no fundo, simétricos e paralelos no que diz respeito ao cinismo, sejam valorizados pelos eleitores. Sejam valorizados pelos eleitores. As pessoas que passam a vida a fazer uma coisa e a dizer outra, do meu ponto de vista, independentemente do que a justiça funcione, eu só comento política. No que me apraz comentar da política, acho que está na altura
de não tergiversarmos na exposição deste cinismo, porque as pessoas merecem essa clareza, porque é essa clareza que os aproxima e não os afasta dos partidos, e nós precisamos dos partidos para não ficarmos entregues a entidades inorgânicas que não sabemos o que fazem. Vamos mudar agora de tema, vamos ao caso do ex-diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. Ontem, na reunião do Conselho Nacional do PSD, Luís Montenegro apontou o dedo ao PS. A acumulação de funções aconteceu durante o anterior governo socialista. As responsabilidades aqui devem ser assacadas ao anterior executivo, que não detectou incompatibilidades no exercício dos cargos, ou o atual que decidiu contratar Ganda de Almeida? Obviamente ambos. Bom, eu não ouvi o que disse o Primeiro-Ministro, eu não sou membro do Conselho Nacional do PSD e, portanto, verdadeiramente pronuncio-me sempre com distância, cada vez com mais distância. Assim, o senhor acumulou funções e, portanto, praticou, ao que se supõe, ilegalidades também confessadas no tempo do governo socialista, está bem? Mas caiu no meio para diretor do Serviço Nacional de Saúde, no meio do cuidado, da discussão que isso teve, do que se podia discutir sobre o modelo, sobre a necessidade de mudar de protagonistas. Eu acho que devia ter havido uma verificação mais cuidada de quem era o candidato. Claro, eu percebo que quem o nomeou venha dizer que não podia adivinhar isto. Bem, mas devia fazer due diligence a sério, devia saber quem são as pessoas. Isto não era um cargo qualquer. Isto não era nomear uma pessoa qualquer para um lugar qualquer. Isto era, basicamente, fazer, porventura, a substituição mais significativa na administração pública com a mudança de governo. E o governo devia ter tido absoluta certeza de quem nomeava. Não podemos dizer que foi a Cresap, que foi isto, que foi aquilo. Nós precisamos de saber. É uma das coisas que é preciso sempre, é saber se quem se nomeia está em condições de ser nomeado. Porque o problema político não é do governo anterior. O problema político, constatemos a realidade, é deste governo. Este governo substituiu um CEO do CNS que tem que substituir outra vez. E compreende-se que a ministra Ana Paula Martins venha admitir que conhecia o relatório sobre o currículo de Ganda de Almeida, mas dando aqui a Cresap como escudo, dizendo que a Cresap deu parecer positivo. Como é que o governo pode dizer que não conhecia as incompatibilidades? Em minha opinião, eu não sabia que a senhora ministra disse que conhecia e que a Cresap é que tinha validade. Mas se ouviu o que eu estive a dizer anteriormente, concluirá facilmente que eu acho isso inaceitável. Com franqueza, acho isso inaceitável. Mas inaceitável ao ponto de acontecer o quê com a Ana Paula Martins? Vamos lá ver uma coisa. Se a senhora ministra conhecia e achou que não havia problema, porque não houve problema para a Cresap, então foi uma má decisão da ministra Ana Paula Martins e de mais ninguém. E isso fragiliza a ministra? Todas as más decisões fragilizam os ministros. Nós não podemos passar a vida a discutir se os ministros tomarem... Vamos lá ver. Se nós acharmos que as más decisões fragilizam os ministros, temos 50 anos e 3 bíblias para escrever, não é? É evidente que é uma má decisão. Todas as más decisões fragilizam os ministros. O que é que isso quer dizer? Que ela deve ser demitida, que deve abandonar o cargo? Acho que não. Acho que obviamente deve atirar-se aos problemas que tem, porque houve uma expectativa criada no setor da saúde que este governo tem que cumprir com mais empenho. E já agora até largo, José Eduardo Martins, a mesma pergunta sobre o secretário de Estado da Administração Local, Hernani Dias, ao que conta a RTP, está a ser investigado pela Procuradoria Europeia por suspeitas de ter recebido contrapartidas quando foi autarca em Bragança, por causa de uma empreitada, tendo em conta que é um governante de que estamos aqui a falar, sai também fragilizado com estas suspeitas? Eu peço-lhe imensa desculpa, está-me a pedir a minha opinião no escritório e tudo o que eu sei sobre o caso do Dr. Hernani Dias, que aliás conheci enquanto Presidente da Câmara de Bragança e por quem tenho muita estima, é o que me está a dizer agora. E, portanto, eu não tenho grande habilitação para me pronunciar, mas pelo que me diz, pelo que estou a ouvir, é um processo de quem? Não estou a perceber. Da Procuradoria Europeia, do OLAF, de quem? Não estou sinceramente a perceber qual é o processo. Mas vamos lá ver. O princípio que nós aprendemos todos no passado por prevenção
é que há um momento da justiça e há um momento da política. Eu acho que há um conjunto de pessoas na política que perceberam, sobretudo a partir do caso José Sócrates e do que ele fez ao Partido Socialista, que nós às vezes temos que tomar decisões rapidamente. E que essas decisões devem, sobretudo, enfatizar a necessidade de transparência e de confiança dos cidadãos nos políticos. Portanto, isso é um caso que terá que ser avaliado pelo Governo e pelo próprio, mas eu não o conheço. Sim, deixe-me só dizer que o Ministério Público abriu um inquérito em outubro do ano passado e é uma investigação que também passou pela Procuradoria Europeia. Em causa está aqui um apartamento no Porto. Não faço ideia. Mas já agora este tipo de casos... Não me vou pôr a perorar sobre... Mas já agora este tipo de casos são aqui motivo suficiente para dizermos que o mecanismo que foi criado nos tempos de António Costa para escrutinar governantes, se esse mecanismo tem algum tipo de fragilidades ou se até poderia ser útil e alargado para outros altos cargos da administração pública, tendo em conta o que aconteceu com Gandra de Almeida? O mecanismo de escrutínio, quanto mais houver um mecanismo de escrutínio... Bom, se nós vamos criticar a ideia da CRESAP não é má, o funcionamento da CRESAP foi mau, para sintetizar muito e porventura injustamente. A ideia de que nós temos que ter um escrutínio independente das pessoas que nomeamos para a administração pública protege-nos muito. Protege-nos muito a todos. Nós não podemos fazer nomeações, como faziam os socialistas, catadupas de nomeações em regime de substituição e disto e daquilo e daquele outro, porque o problema, olha, visto do ponto de vista até de um advogado de direito público, a administração pública tem sido muito comandada pelo Partido Socialista de há muitos anos para cá. De vez em quando há umas interrupções pequenas de governos da direita, mas a administração pública, vamos lá ver, nos últimos, como diria o engenheiro Guterres, é fazer as contas. Eu não estou a falar consigo ao telefone no meu gabinete, não sei fazer de cor e não vou ligar o computador para isso, mas quantos anos foi o PS governo nos últimos? Isso significa que a administração pública tem hoje muita gente, pelo critério partidário, não há inocentes nisso. Eu não estou a dizer que isso é um defeito principalmente do PS. Estou a dizer que estatisticamente não pode deixar de ser, porque o PS esteve muito mais tempo a comandar a máquina do Estado. E, portanto, basicamente, nós hoje temos uma administração pública que temos vindo a ter ao longo dos anos cada vez mais politizada, mas não no sentido de ser politizada em termos de orientações, no sentido de ser ou de estratégias ou de ideias, apenas no sentido de ser politizada em termos de pessoas. E a ideia da CRESAP para avaliar com independência quem são os dirigentes que nomeamos para a administração pública é uma ideia boa. Mais escrutínio, prevenir-nos-ia de coisas destas. Mas repare, a CRESAP, uma coisa é a CRESAP, outra coisa é a responsabilidade política do governo. Eu acho que quando se nomeia um dirigente de topo da administração pública, quem se responsabiliza é quem o propõe. Vamos agora passar a outro dossiê rapidamente, que é o das autárquicas. Ontem ficamos a perceber que o PSD vai fazer travão a coligações com o Chega. Pergunto-lhe se isto é o não é não também aplicado às eleições autárquicas. Eu acho que sim, espero que sim, desejo que sim. E é uma decisão de muita coragem, sabe? Eu acho que as pessoas não estão muito bem a perceber o que se está a passar no país em imensos pequenos concelhos. Porque havendo uma coligação com o Chega poderia dar uma vitória certa ao PSD. Por exemplo, em Faro, o Chega foi o primeiro partido nas legislativas. Vai haver imensos sítios onde as pessoas sentirão isso. Vai haver imensos sítios onde as pessoas sentirão isso. Portanto, que a direção nacional do PSD lhe resista é absolutamente patriótico. Vamos lá ver, o discurso dos autarcas do PSD não vai ser diferente do discurso dos autarcas do PS nesta matéria, não é? O dirigente socialista de Loures ou o presidente da Junta de Santa Maria Maior falam de segurança. Bom, tem já o Dr. Pedro Nuno Santos, acha que é um problema grave de segurança em Lisboa. Falam de segurança quase como o Chega.
E esse é o tema que, essencialmente, acima de outros, em cima de percepções erradas ou certas, mas esse é o tema que é o ganha-pão eleitoral do Chega. E, portanto, há imensos concelhos pequeninos onde, se nós formos ver as coisas, e com tanta substituição de autarcas que atingiram o limite de mandatos, há muitas surpresas à espera das eleições autárquicas. E eu acho que a direção do PSD tem, obviamente, consciência disso. E, portanto, acho bem que, apesar do Chega ter crescido eleitoralmente, ao contrário dos partidos da esquerda que desapareceram, acho bem que se mantenha essa política de não é não. Porque, por todas as razões que ficaríamos aqui o resto da tarde a discutir, então, mas que a minha posição de achar que nós vincada, não sim. temos nada a ver com o Chega e que o Chega nem sequer é um partido de direita, é um simples partido populista, oportunista e lá está, um partido como no cotidiano vamos vendo, um partido que seria absolutamente incapaz de praticar a falsa moral que apregoa. Só para terminarmos, José Eduardo Martins, no que toca às presidenciais, também já falamos muito delas, que candidato apoiado pelo PSD que poderia fazer frente ao Almirante Gouveia e Melo, tendo em conta que vai bem destacado nas sondagens e está ainda nesta altura a ponderar? O PSD só tem um candidato, nós já não estamos bem a discutir isso, pois não. Está a falar de Luís Marques Mendes. Luís Marques Mendes, o PSD só tem um candidato que é Luís Marques Mendes e, portanto, é aquele em torno do qual eu imagino que as pessoas vão juntar forças e que não é impossível que passe à segunda um Gouveia e Melo. Não acho nada, acho que é muito difícil, mas não acho impossível. Um problema sério tem o Partido Socialista, não é? Porque agora com Mário Centeno fora da corrida. Mário, estavam todos à espera de Mário Centeno, enfim, vai-se lá saber porquê. Mas estavam. E, na verdade, a referência do secretário-geral António José Seguro foi uma botada lá para, imagino eu, para irritar alguns dos seus companhões de ruta. A verdade é que António José Seguro aproveitou, colocou-se sozinho na corrida. E o PS só consegue a candidatura de António Vitorino, que está a tentar estimular. Ou se não tiver essa candidatura verdadeiramente, com todo o respeito e simpatia pelo António José Seguro, enfim, não diria que é o candidato mais forte do PS, como no outro dia dizia a minha mulher em casa com muita sageza no sofá. Ele parece muito simpático, mas também parece aquelas pessoas que gostam de cantar, os amigos convenceram-no que ele sabe cantar e depois a desgraça é quando ele se inscreve no Ídolos. E eu, com toda a simpatia, vou ter de me despedir de si, José Eduardo Martins, porque já estamos mesmo no limite do nosso tempo, mas muito obrigada por ter participado na tarde política da Rádio Observador. Contávamos também com Eduardo Marçal Grilo, mas houve aqui uma incompatibilidade por causa do horário. Muito obrigada e até à próxima. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.